Olá, alunos do segundo período da FASE. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos sobre os estudos observacionais descritivos. Nós começamos esses estudos através dos conceitos dos caracteres epidemiológicos, né, ligados à pessoa, tempo e lugar, e hoje vamos aprofundá-los através de conceitos dos estudos observacionais descritivos de mortalidade, né? Uma das taxas mais importantes para a comparação de nações, de regiões, é a taxa de mortalidade geral, em que eu pego todos os óbitos de um determinado ano, divido pela população, e aí eu tenho a taxa de mortalidade geral. Ela costuma dizer pouco a respeito de um país, né? No entanto, muito utilizados são as taxas de mortalidade mais específicas por doença. Aí eu trago o exemplo de vocês de óbitos por acidente vascular cerebral. Então eu divido todos os óbitos ocorridos no ano por toda a população de uma região naquele ano, e aí eu tenho essa taxa de mortalidade, né? Isso já nos permite reflexão a respeito da situação de saúde de alguns locais. Então, é uma taxa bastante utilizada. Vejam, então, nós utilizamos toda a população daquela região. Outra taxa muito utilizada para análise de situação de saúde é a taxa de mortalidade infantil, né? Então, vou pegar todos os óbitos em menores de um ano, por exemplo, de Belo Horizonte, e dividir pela população de, de Belo Horizonte naquele momento, né? Então, eu vou ter aí a taxa de mortalidade infantil para aquela região. Da mesma forma que a mortalidade geral, eu posso fazer isso por doença, né? Taxa de mortalidade infantil por pneumonia numa dada região, dividido por aquela população, e aí eu vou ter a mortalidade. Então vocês estão vendo que nessas taxas de mortalidade eu utilizo toda a população da região, né? E aí então é uma conexão que a gente tem entre essas taxas de mortalidade. Só que no caso da mortalidade infantil, eu já faço um recorte e utilizo a população menor de um ano. Como a população menor de um ano ela é projetada, então é feito o censo e por 10 anos você projeta essa taxa, né? Você às vezes não atém essa população de uma forma muito adequada. Algumas vezes nós preferimos utilizar os nascidos vivos naquele ano. Toda criança, quando nasce, recebe uma declaração de nascido vivo, que fica no hospital, vai para o serviço de saúde, a família utiliza para o registro da criança, né? E através daí eu tenho uma noção de quantos nasceram vivos naquele ano. Então, às vezes, eu substituo a projeção do censo de quantos menores de um ano eu teria naquele ano pela declaração de nascido vivo. A representatividade dessas taxas de mortalidade infantil para análise da situação epidemiológica de uma dada região, ela vai ser um pouco variável se essa mortalidade está muito concentrada no período neonatal
ou se ela está mais concentrada durante o restante do primeiro ano de vida, né? Então, existem relacionadas à taxa de mortalidade infantil outras taxas que são recortadas. Por exemplo, a taxa de mortalidade neonatal, eu utilizo o número de óbitos e a população dos menores de 28 dias de vida, né? Então, é uma taxa específica do primeiro mês de vida. Essa taxa é mais influenciada por qualidade do pré-natal, qualidade de assistência ao recém-nascido, especialmente ao prematuro, também fatores relacionados a doenças genéticas, né? Então ela tem uma interpretação específica. Se eu retirar da mortalidade infantil esse primeiro mês de vida, então eu quero saber qual é a probabilidade de morrer de uma criança de uma região depois que ela completa 28 dias de vida. Aí eu tenho a chamada mortalidade infantil pós-neonatal. Então, todos os óbitos acima de 28 dias de vida, dividido pela população de maiores de 28 dias de vida e menores de um ano daquela região, né? A neonatal precoce, eu estou relacionando com a primeira semana de vida. Quantos óbitos na primeira semana de vida, dividido pela população da primeira semana de vida. E a taxa neonatal tardia é o contrário. Eu pego de 7 a 28 dias de vida. Então, todos esses são recortes da mortalidade que nos auxiliam na análise da situação de saúde de uma região, né? E vocês precisam ter esses conceitos. Outra taxa muito utilizada é a mortalidade materna, que vai nos dar indicações sobre a qualidade do pré-natal, da assistência ao parto, né? Essas questões de uma determinada região. Então, mortalidade materna são todos os óbitos que vão ocorrer, então, durante a gravidez e no período puerperal, num determinado local, num determinado período, dividido pelos nascidos vivos daquele período, né? Evidentemente. Então, aí eu tenho a taxa de mortalidade materna. Na maioria dos países, aqui no Brasil não é diferente, eu tenho um comitê que acompanha essa taxa de mortalidade materna. Então, quando uma mãe falece durante o parto ou no pós-parto imediato, é feita uma investigação epidemiológica sobre a razão do óbito, para verificar se ele seria evitável, né? Onde que nós estamos falhando, se é que estamos. Então, é uma taxa bastante utilizada também na comparação entre países, entre regiões. Bom, até aqui nós vimos mortalidade. Agora nós estamos falando de letalidade. Letalidade eu não utilizo mais a população da região, e sim o número de pessoas que adoeceram. Então, essa taxa vai me dar uma ideia de qual é a gravidade dessa doença numa determinada região. Claro que indiretamente da assistência médica nesta região, né? Então eu vou dividir, por exemplo, o número de óbitos por influenza em 2019 em Belo Horizonte pelo número de casos de influenza que eu tive nessa cidade, né? E aí eu posso comparar regiões. Aqui a comparação já é um pouco prejudicada pelo fato que o número de casos vem das notificações. Então, se eu tenho uma região onde a vigilância epidemiológica é precária, eu posso conhecer os óbitos e não conhecer a totalidade de casos. E aí eu superestimo a letalidade, né? Então, é claro que ao fazer essas comparações entre regiões, que são sempre muito
perigosas de você concluir coisas diretamente, né? Eu tenho que ter um certo conhecimento do sistema de vigilância epidemiológica, que é quem me aponta quantos casos da doença eu tive. Óbito, eu tomo conhecimento através do preenchimento da declaração de óbito. Sim, por notificação também, mas se a notificação falhar, eu ainda tenho a declaração de óbito, né? Mas os números de casos não. Se eu não tiver uma informação adequada, né, eu não vou saber quantos casos ocorreram e eu posso alterar essa taxa. Então, às vezes, ela é mais interessante para comparar dentro da própria região, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, qual o risco de uma pessoa que tem gripe morrer por gripe comparado ao risco de uma pessoa que tem dengue morrer por dengue, né? Então, eu vou tendo uma noção da gravidade dessas doenças. Quando as doenças quase sempre são hospitalizadas, como é o caso da meningite, por exemplo, aí a deficiência de notificação é menor. Então eu comparo mais facilmente a letalidade por meningite em Belo Horizonte e em Nova York, por exemplo, porque a meningite os pacientes se internam e aí a notificação é de melhor qualidade, né? Então eu vou ter bons números de óbito, de notificação e eu posso verificar esse risco de morrer, que vai me falar um pouco da assistência médica. No caso da meningite, se essa internação está sendo precoce, se os medicamentos utilizados estão corretos, se eu tenho terapia intensiva, né? Tudo isso pode refletir na minha taxa de letalidade. Aqui no Brasil é muito comum profissionais de ótimo nível, né, quando estão dando suas aulas, usam o termo, inadequadamente, o termo mortalidade aqui. Então eles falam, olha, a mortalidade da raiva é muito alta, cerca de 100%. Não, a mortalidade da raiva é baixíssima. Eu tenho um caso de raiva por ano em Minas Gerais, quando tenho. Mas mesmo que eu tenha tido um caso dividido por 16 milhões de habitantes, vem uma taxa de mortalidade muito baixa. O que é alta na raiva é a taxa de letalidade, ou seja, praticamente todo paciente vai a óbito. Então, quando eu vou dividir o número de óbitos pelo número de casos, eu tenho 100%. Aí é uma alta letalidade. Então, vocês vão perceber nos professores de vocês, nas palestras de congresso, né? Às vezes a utilização do termo mortalidade inadequadamente, quando a pessoa quer se referir à letalidade, né? Então é muito interessante que a gente esteja atento e algumas vezes traz alguma confusão, né? Eu já fiquei confuso, por exemplo, em aulas de meningite, quando fala, a mortalidade no Brasil é muito alta. Será que ele está falando de mortalidade ou de letalidade, né? Então, são conceitos diferentes que a gente precisa dominar. Bom, essas taxas de mortalidade vão nos ajudar a comparar desenvolvimento social das nações. Por quê? Em geral, uma nação desenvolvida vai ter uma baixa taxa de mortalidade infantil, né? As crianças que nascem aí, em grande parte, vão sobreviver e ter uma vida plena. E aí eu vou ter uma mortalidade acima de 50 anos maior, porque as pessoas sobreviveram, né? Então, há regiões em que pouca gente morre depois de 50 anos, porque não chega a 50 anos. Aqui é um outro local também que a gente vê análises epidemiológicas muito precipitadas e muito mal feitas, né? É impressionante como em determinados momentos surgem um tanto de pessoas fazendo análise epidemiológica. Ninguém gosta de epidemiologia, diz que não gosta de estudar. Vocês podem ter percebido aí
na nossa epidemia pelo SARS-CoV-2, né? Quanto médico falando de epidemiologia, né? E às vezes cometendo erros grosseiros na análise epidemiológica. Então, essa comparação de mortalidade por idade, né, ela nos dá uma noção do grau de desenvolvimento de uma nação. São análises que foram propostas por Swarup Uemura, fazendo as curvas de Nelson de Moraes também, né? E aí eu peguei um dado muito antigo, de 1984, apenas porque ele mostra isso bem claro, né? Então, quando você vê a curva da região sudeste e sul, você vê como se fosse um J, né? Então, mortalidade infantil ali mais baixa, ela já baixou bastante, né? Aí ainda era alta, e uma taxa já de mortalidade localizada lá para o maior de 50 anos. Quando eu vou para a região nordeste nessa época, eu vejo uma curva fazendo um U, né? Então eu tenho mortalidade infantil muito grande, né? E a mortalidade acima de 50 anos proporcionalmente baixa, porque as pessoas morrem muito, eu não tenho uma população grande acima de 50 anos, né? Então, isso é feito aí, por exemplo, com o percentual de óbitos por cada idade, né? O grupo de idade. Então, frequentemente nas provas de residência, concursos, vocês vão ser confrontados com a análise dessas curvas. Depois vocês deem um pause aqui nessa aula, né? E vê lá, por exemplo, as comparações de Brasil com Inglaterra, com China, nesta época, né? 1984. Por curiosidade, vocês podem procurar na internet, né, como estariam essas curvas hoje e ver se nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil mais ainda, e conseguimos, e diminuir um pouco da desigualdade regional, que é enorme no Brasil, né? Então, vocês podem fazer uma pesquisa e avaliar isto. Bom, de onde vêm esses dados de mortalidade? Como eu sei quantas pessoas morreram, qual era a idade, de que doença morreu? Vem da chamada declaração de óbito, né? Estudar isso no segundo período é um pouco complicado. Eu vou ensinar para vocês como preencher, tudo mais, mas para vocês terem a noção exata de onde vêm esses dados, né? O que eles querem dizer, como a influência do mau preenchimento pode impactar na análise epidemiológica de uma região. É interessante que depois, lá no quinto ano, né, vocês façam uma revisão dessa aula, uma revisão do exercício que eu vou postar a seguir para vocês, porque aí vocês vão estar mais próximos de ver o preenchimento de uma declaração de óbito e vão precisar, né, durante a residência, preencher declarações de óbito. Então, essa é um conhecimento que pode se perder no tempo. Muito cuidado, né, ao acompanhar orientações de outros médicos, porque muitos médicos brasileiros não sabem preencher adequadamente a declaração de óbito. Eu não coloquei uma referência específica aqui sobre esse documento, porque a nossa aula já é suficiente aí para o estudo de vocês, né? Coloquei um documento mais sobre interpretação e tal do que preenchimento. Então vamos lá. Na declaração de óbito é de responsabilidade ética e jurídica do médico. Toda a declaração de óbito. É muito comum o médico delegar o preenchimento da declaração a um funcionário do hospital, depois ele preencher a parte do atestado médico propriamente dito, as causas do óbito, e assinar.
ele assina lá embaixo, responsável por todo o preenchimento que o funcionário fez, né? Então, ou ele deve ele mesmo preencher, ou delegar sim a um funcionário que preencha a primeira parte e só assinar a declaração de óbito junto com o documento de identidade, né, do falecido, para ele comparar lá se o nome está correto, as datas, preencher a atestado de óbito, depois assinar. Diante de um erro, eu me recordo de um caso, por exemplo, no hospital onde eu trabalhava, que internaram 2 irmãos e um faleceu. E na hora de preencher a declaração de óbito, o funcionário preencheu com os dados do irmão que havia sobrevivido. Depois a família teve um problema porque ela viu que legalmente, né, estava falecido o irmão que sobrevivera e estava vivo aquele que tinha ido a óbito. Então, isso foi acionado, esse colega foi denunciado pelo cartório no Conselho Regional de Medicina, né? E para se defender, ele ainda fez uma bobagem. Ele falou assim: não, mas não fui eu que preenchi essa primeira parte aí, eu só assinei. Então ele recebeu uma advertência do Conselho Regional de Medicina por 2 razões. Primeira razão, ter delegado a terceiro o preenchimento, né? E a outra razão é por ter assinado errado, né? Por ser responsável por toda a declaração de óbito. Então, há questões, gente, que no curso de medicina a gente passa muito por cima, a gente desconsidera, né? A gente é muito encantado com algumas disciplinas e coloca em segundo plano outros. Quando chega lá na prática médica, às vezes a gente paga um preço por isso, né? Bom, então o médico tem que preencher todos os dados, ou como eu disse, delegar alguém a preencher, mas conferir adequadamente, né? Diante de um documento, né? Usar letra legível é importantíssimo. Muitas vezes eu sou chamado lá pela secretaria para tentar desvendar nomes de doença que foram colocados pelo médico e ninguém consegue ler. Isso também é uma infração ética, tá? E hoje isso não cola mais não. Antigamente, porque a letra de médico é feia mesmo, é nada. Ele faz isso para ninguém ler mesmo, né? É muito uma insegurança de estar preenchendo errado. Aí ele escreve de um jeito que, se tiver errado, ninguém entende direito. Isso é passível de infração ética e legal, né? Porque ele tem a obrigação de preencher com letra legível a declaração de óbito, tá? Ele vai registrar, então, as causas da morte numa ordem que nós vamos explicar, revisar todo o documento e assinar. O que o médico não deve fazer? Ele não deve, claro, preencher declaração de óbito em branco. Eu já vi demais isso, tá? Ele errou aqui o nome da mãe da criança. Tá bom, ele preenche lá a declaração, assina e dá ela em branco para o funcionário complementar. Errado, tá? Você vai ser responsável por qualquer coisa que ele escrever ali, né? Eu não posso preencher uma declaração de óbito sem constatar o óbito. Morreu aqui na passagem do plantão, preenche aqui que o outro médico já foi embora. Preencho. Eu sou substituto do médico, eu vou preencher, eu tenho prontuário para ver a história, mas eu quero ver o falecido, eu quero constatar o óbito. Você não preenche declaração de óbito sem constatar o óbito. Tá? Na hora de colocar as causas da morte, você não vai utilizar qualquer termo. Você vai utilizar a classificação internacional de doenças. Existe um livro que é adotado no mundo inteiro que para cada doença dá um número, né? Então, por exemplo, a doença ou acidente, violência, intoxicação, tem um número. Ele foi atropelado pela aeronave em solo. A aeronave estava manobrando no aeroporto, atropelou. Tem lá
atropelamento por aeronave em solo, número tanto, tanto, tanto. Vocês não vão achar lá parada cardíaca. Por quê? Porque parada cardíaca não é doença, né? Vocês já viram alguém ser enterrado sem estar em parada cardíaca? Então, isso não é diagnóstico. O que você coloca lá é a doença, tá? Ele morreu de pneumonia. Ou o acidente, ele caiu do andaime. Isso é causa de óbito. Tá? Mas parada cardíaca não é. Então, esses termos vagos não devem ser colocados. Você não pode cobrar pela emissão da declaração de óbito. Isso é uma infração ética. Tá? Agora, um idoso faleceu em casa, tá? A família me pede para ir lá constatar o óbito e preencher a declaração. Eu posso cobrar por essa visita, por constatar o óbito, não pela declaração, tá? Então, se eu estou lá no hospital, vou preencher declaração como substituto, eu preencho e ponto. Eu não tenho que pedir à família um valor econômico para preencher a declaração de óbito. Isso é uma infração ética. Bom, há situações que o médico não deve emitir a declaração de óbito. Tá? Primeiro, quando é um óbito fetal, ou seja, o óbito ocorreu dentro do útero, né, com menos de 20 semanas de idade gestacional, ou com um feto, se eu não sei a idade gestacional, que é o ideal. A idade gestacional eu posso calcular baseado na data da última menstruação daquela mãe, ou pelo primeiro ultrassom feito nas primeiras 12 semanas de vida. Então, se eu tenho idade gestacional, beleza. Se eu não tenho, vou me basear no peso, geralmente, né? Na verdade, pelo material mais recente, atual, o óbito fetal abaixo de 20 semanas, a declaração não é obrigatória. Ela até pode ser feita, se a família insistir que quer sepultar aquele feto, né? Você põe lá que é óbito fetal menor de 20 semanas e pode fornecer. Mas isso não é necessário. Tá? O óbito abaixo de 20 semanas, o óbito fetal, ele não é preenchido. Né? Peça anatômica também. Nós já tivemos a oportunidade de ver a declaração de óbito da perna do amputado. Isso não existe. Né? Declaração de óbito é declaração de óbito. Felizmente, o amputado está vivo, né? Então, isso também nunca deve ser feito, tá? Bom, se a causa da morte foi natural e ele tem uma doença que eu sabia, né? Eu devo preencher a declaração de óbito, tá? Vamos dizer que um cliente meu, um idoso, que eu acompanho há muitos anos, que eu faço até visita domiciliar pela saúde da família, tem uma doença grave, ele falece, eu estava acompanhando, vou lá, considero que aquela morte é natural, constato o óbito, não tem nenhum sinal de violência, considero natural e forneço a declaração. Se amanhã uma investigação policial, por uma denúncia, por qualquer coisa, vier a concluir que houve um envenenamento, alguma coisa, você não é imputável, você não é culpado. O que você não pode é fornecer declaração de óbito sabendo que a causa não foi natural, né? Então, óbito por causa natural é aquele cuja causa básica é uma doença, um estado mórbido, tá? Não entra aqui acidente, violência, não entram as chamadas causas externas. Aí não são causas naturais, né? Então, se foi uma causa com assistência médica, é mais simples. O médico médico do paciente vai preencher a declaração. Se é paciente de uma instituição, né, uma unidade de saúde, um hospital, um médico substituto pode preencher, sempre que constatar o óbito. Tá? Isso é muito importante. Há alguns estados que, em alguns municípios, têm os chamados serviços de verificação de óbito. O paciente faleceu de causa natural,
mas eu não tenho conhecimento do que levou à morte dele. Então, nessas cidades, o Serviço de Verificação de Óbito faz uma necrópsia e estabelece ali qual foi a causa provável da morte, né? Agora, em Minas Gerais, praticamente não há serviço de verificação de óbito em nenhum município, salvo alguns óbitos ocorridos em hospitais universitários, que às vezes é feito necrópsia. Aqui nós, infelizmente, não temos isso. Então, se você constatou o óbito, acha que é causa natural e não sabe o que foi, você põe lá, sem assistência, óbito sem assistência médica, causa desconhecida, você não é obrigado a inventar, né? Se foi sem assistência médica, tem serviço de verificação de óbito, ele fornece. Se não tem, é o médico do setor público que vai lá, então, preencher, né? Então, depois vocês dão uma pausa aqui, deem uma lidinha. Eu sugiro até depois vocês assistirem, né, novamente a apresentação, dando pausa, lendo, e esse é nosso material teórico, tá? Que está aqui junto para vocês. Bom, na causa não natural, então aquelas chamadas causas externas, que decorre de lesão provocada por violência, por acidente, por autoextermínio, né? Então são os homicídios, acidentes, suicídios, mortes suspeitas. Eu fui lá constatar o óbito, acho que está suspeito. A história é suspeita, tem uma lesão externa aqui, por exemplo, que está suspeitando, eu falo, não, eu vou indicar o Instituto Médico Legal. Eu não indico o Instituto Médico Legal simplesmente porque não houve assistência médica. Aí não, eu forneço a declaração. Mas se eu desconfio de uma causa externa, sim, sempre é o IML que vai dar a declaração. E aí, em Minas Gerais, nós temos uma boa cobertura. Nós não temos patologistas, funcionários do IML em todos os municípios, mas eles cobrem uma região, né? Então, o estado é bem coberto. Vamos dizer que naquela região só tem um, ele está de férias, não tem ninguém mais para preencher. Aí a autoridade policial pode determinar que você, que é médico lá do posto de saúde, faça essa avaliação e preencha. E aí você preenche com o conhecimento que você tem, né? Descreve lá lesões externas, papapá, e preenche a declaração com que você intuiu daquela avaliação, né? Se a justiça ou a autoridade policial determinou que você fizesse, você tem que fazer. Bom, então vem aqui o que tem, isso tudo aí que foi falado até agora, é para chamar a atenção de vocês, da importância, né? Para vocês, mais no final do curso, verem que precisam resgatar esses conhecimentos. Agora, o que tem a ver com que nós estamos, o nosso assunto da nossa disciplina, que é os estudos observacionais descritivos de mortalidade, é isso aqui. Como as causas de óbito devem ser colocadas. Tá? Então, nós temos aí na declaração de óbito a chamada parte 1. São aquelas doenças que fizeram parte da cadeia de processos que levaram à morte. Se você tem 4 doenças para colocar, 4 situações, você começa da letra D e vai preenchendo para cima. Se você só tem 2, começa da letra B de bola e vai preenchendo para cima. Risca onde você deixar em branco, né? Então, sempre eu vou colocar lá embaixo a última causa que eu vou escrever. Na verdade, é a primeira, que eu recomendo sempre vocês preencherem de baixo para cima, né? A chamada causa básica da morte. Aquela doença que desencadeou todo o conjunto de processos que levou à morte, né? Então, o paciente tinha uma estosomose mansônica, que levou a uma hipertensão portal, que levou à formação de varizes esofagianas, que levou à hemorragia, que foi a causa
imediata ou terminal da morte, né? Então, tem que ter essa sequência. Ao lado, tem para você escrever o tempo da doença. Isso ajuda muito, porque sempre uma doença que levou para outra, tem que ter um tempo maior do que a outra, né? Então, isso facilita. Na parte 2, você colocaria alguma doença que, embora não tenha feito parte dessa cadeia, né, possa ter contribuído para a morte. Então, vamos dizer que esse paciente nosso com estosomose tivesse também uma anemia, por exemplo, uma anemia falciforme, né? Então, aí eu colocaria anemia falciforme como causa que contribuiu para o óbito, né? Aqui não é toda doença que ele tem, não, só aquilo que contribuiu para o óbito. A seguir, eu vou dar alguns exemplos para vocês de preenchimento, para vocês entenderem de onde vêm aquelas causas de morte que eu utilizo para calcular mortalidade, né? Então, aqui um exemplo, um paciente de 65 anos. Há 35 anos ele tinha hipertensão, só que ele era rebelde ao tratamento, não fazia o tratamento adequado, né? Há 2 anos ele começa a apresentar dispneia de esforço. Então ele vai subir ladeira, fica muito cansado e tal. Ele foi ao médico, né? Veja que ele, isso há 2 anos, e o médico constatou então que ele tinha uma cardiopatia hipertensiva. Então aquela hipertensão já havia alterado a sua musculatura cardíaca. Ele inicia então o tratamento, né? Há 2 meses, ele entra em insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, o coração fica insuficiente pela cardiopatia hipertensiva, né? E, de repente, ele tem um quadro muito grave, que é o chamado edema agudo de pulmão, que é consequência desta cardiopatia hipertensiva, ok? Então, ele tem essa cadeia aí que levou à morte. E ele já havia sido diagnosticado também com câncer de próstata. Bom, então o médico que assistiu preencheu a declaração desta forma. A doença que desencadeou tudo foi a hipertensão arterial. Foi a causa básica de óbito. Se há 35 anos atrás ele tivesse adequadamente controlado a sua hipertensão arterial, né, não teria tido toda essa cadeia. Então, foi a hipertensão arterial que levou a uma cardiopatia hipertensiva. Dessa cardiopatia hipertensiva resultou uma insuficiência cardíaca que levou a um edema agudo de pulmão. Então, hoje isso é informatizado, o computador vai lá e pega a hipertensão arterial como causa básica da morte. E causa imediata o edema agudo de pulmão, né? Na parte 2, o médico considerou que aquela neoplasia de próstata que fora diagnosticada há 2 meses teria contribuído para o óbito. Vamos dizer que ele, diante disso, desanimou de fazer o tratamento, abandonou tudo e ele acha, bom, a neoplasia de próstata não tem nada a ver com a cadeia de doenças que levou à morte, mas ela contribuiu para a morte de alguma forma. Então ele colocou lá na parte 2. Então esta é a lógica da declaração do preenchimento, que vai nos dar os dados de mortalidade, seja de mortalidade geral, infantil, de onde for, o dado vem desse preenchimento aí da declaração. Outro exemplo, um paciente diabético, né? Ele chega ao pronto-socorro com vômitos sanguinolentos, que começaram às 6 horas da manhã, e desmaio. Ao exame físico, então, ele estava descorado, com uma anemia intensa, uma pressão arterial chegando a 0. Então, esse vômito sanguinolento levou a um choque hipovolêmico hemorrágico. Ele perdeu tanto sangue, né, que ele começou a ter lipotímia, tudo sinal de um choque hipovolêmico.
A família contou então que ele era portador de estosomose há 5 anos e que há 2 anos atrás já havia sido internado com vômitos de sangue e que fora feito então um diagnóstico de varizes esofagianas, né? Então esse paciente apresenta uma parada cardiorrespiratória, tem o óbito verificado, né, após tentar reanimação, e eles partiram então para o preenchimento da declaração de óbito. Então, o que a cadeia de processos que levou a óbito, a este óbito? Então, a estosomose maçônica é a base. Por quê? Porque ela provoca uma hipertensão portal que leva à rotura de varizes esofagianas. Vejam que lá não cita hipertensão portal, mas eu sei que as varizes esofagianas são consequências de uma hipertensão portal, né? E o choque hipovolêmico é a causa imediata. Eu colocaria choque hipovolêmico hemorrágico. O choque hipovolêmico hemorrágico ele é diferente de um choque por simples perda de líquido, por exemplo, uma desidratação. Então, a causa, o problema é que se eu tivesse evitado ou tratado adequadamente, dependendo da doença, teria evitado toda essa cadeia que levou ao óbito, é a estosomose maçônica. Então, é para ela que nós temos que nos dirigir com medidas de saúde coletiva e tudo mais para evitar os óbitos, né? E o médico assistente considerou que o diabetes mellitus que ele tinha, embora não tenha tido nada a ver com a sequência que levou à morte, contribuiu para a morte. Tá? Vamos dizer que ele fosse míope também, mas o médico considerou que a miopia não contribuiu em nada para a morte. Então, miopia não entra aí. É só aquela doença que não faz parte dessa cadeia, mas que se considerou que contribuiu para a morte, né? Mais um exemplo. O paciente chega ao pronto-socorro e em seguida tem uma parada cardíaca. Ele inicia a manobra de ressuscitação médico que não tem sucesso. O médico é obrigado a fornecer a declaração de óbito. Como proceder em relação à causa-morte? Aqui vai depender se o médico considerar que ele teve uma causa natural ou desconfiar que pode ser uma causa externa. Se ele desconfiar que é uma causa externa, ele não deve preencher a declaração de óbito. Então, essa vai ser a distinção, né? Um paciente morava sozinho num apartamento, teve um mal súbito, pediu socorro a alguém, foi levado para o hospital, chegou lá, constatei o óbito, não há suspeita de que tenha sido uma causa externa. Eu preencho a declaração de óbito. Mesmo que eu não saiba o que levou à morte, eu posso colocar lá a causa desconhecida, né? Mas constatei o óbito e não desconfiei de uma causa externa. Se eu desconfiar de uma causa externa, né, seja pelo exame do corpo, pela história ou o que for, aí eu vou direcioná-lo ao Instituto Médico Legal. Eu não vou preencher essa declaração de óbito. Na questão do óbito fetal, então, quando a morte ocorre ainda dentro do útero, né? Os médicos que prestam assistência à mãe que vão preencher a declaração de óbito. Então, vamos dizer, eu sou neonatologista, sou mesmo, né? Sou chamado lá na sala de parto da maternidade, faço uma cesariana de urgência ou um parto natural, guiado, tal. A criança não apresenta depois do desprendimento, depois de ser retirada do útero da mãe, nenhum sinal de vida. Então foi um óbito fetal. Então o preenchimento não cabe a mim, que sou pediatra, que simplesmente presenciei, né? Que a criança já foi tirada sem vida do útero. Quem deu assistência, a mãe, é que vai preencher a declaração de óbito. Por quê? Porque geralmente esses óbitos têm como causa uma doença materna. Então se estabeleceu assim, né? E já falamos, se esse óbito fetal ocorreu antes de 20 semanas de gestação, não é obrigatório o preenchimento da declaração de óbito.
Para recém-nascido de 450 gramas, que morreu minutos após o nascimento, deve-se ou não emitir declaração de óbito? É óbito fetal? Ora, se ele morreu depois do nascimento, ele nasceu vivo. Então, qualquer nascimento que a criança, não estou falando feto mais, é um recém-nascido, que já está fora do útero, que apresentou qualquer sinal de vida, ele teve batimento cardíaco, qualquer sinal, né? Aí já não é mais óbito fetal. Aí é óbito, né? Pós-natal. E independente do tempo de vida, independente da idade gestacional, aí é obrigatória o preenchimento da declaração de óbito e eu que dei assistência ao recém-nascido que vou preencher, né? Então a família vai registrar que ele nasceu e que ele veio a óbito. Vejam que isso tem um impacto nas nossas taxas de mortalidade, né? Então não confundir óbito fetal, que é quando a criança retirada do útero não apresenta nenhum sinal de vida, aí é óbito fetal, né? Tem um lugar para marcar lá na declaração, e aí eu me baseio em dar declaração ou não na idade gestacional ou no peso, não confundir com o chamado nascido vivo, que é aquela criança que deu qualquer sinal de vida depois do preenchimento. Aí, independente da idade gestacional, independente de qualquer coisa, a declaração de óbito é obrigatória. Então, é muito importante esses conceitos. A definição de causa externa é aquela óbito que acontece em consequência direta ou indireta de um evento lesivo. Pode ter sido acidental, pode ter sido intencional, autoextermínio, né, o suicídio, pode ter havido cirurgia em decorrência disso, o paciente pode ter ficado internado 2 meses, não interessa. Se a causa básica do óbito foi uma causa externa, né, quem preenche a declaração de óbito é o IML, ou na falta de um legista, né, aquele médico que a autoridade policial determinar. Você não preenche essa declaração de óbito, mesmo que você tenha sido médico dele por 3 meses depois do acidente. Não interessa. O preenchimento é a cargo do Instituto Médico Legal. Então, aqui um exemplo. Um pedreiro estava trabalhando quando cai de um andaime, né? Um andaime bastante alto, recolhido pelo resgate, encaminhado ao hospital, faz uma cirurgia porque teve traumatismo crânioencefálico grave, daí 3 dias ele vai a óbito. Como que você preencheria? Você não preencheria, você encaminharia para o IML. E como o médico do IML preencheria? Ele colocaria lá, a causa básica foi queda de andaime, que levou a um traumatismo craniano, a um edema cerebral. Aqui pode ser até que o médico legista, não tem essa causa tão imediata, ele poderia, se ele não achou um edema cerebral, colocar queda de andaime em B de bola, que levou a traumatismo crânioencefálico em A, né? Você não precisa evitar. Esse médico aqui colocou como tendo contribuído para a morte o fato do paciente tenha passado por cirurgia. Veja que o termo operado não é muito próprio, né? Hoje se usa o verbo operar para muita coisa, né? E será que a cirurgia contribuiu para o óbito? Provavelmente não. Provavelmente a cirurgia foi uma tentativa de salvar a vida, né? Então, talvez não houvesse necessidade do preenchimento dessa parte 2. Claro que eu estou falando em tese, né? Não vi o paciente, não fiz a necrópsia, mas aí é uma conclusão para ver que às vezes a gente pode dar umas escorregadas nesse preenchimento. O mais grave seria eu omitir a queda de andaime, colocar assim, traumatismo crânioencefálico que levou a edema cerebral. Olha,
Traumatismo crânioencefálico pode ser por tiro, por pancada, pode ser por acidente automobilístico. E aí a declaração não vai me ajudar em nada em tomar medidas de bioestatísticas para evitar esses óbitos, né? Então, o acidente, grafar ali o acidente que levou ao óbito é muito importante. Okay? Paciente idoso cai da escada, sofre uma fratura de fêmur, é internado, submetido à cirurgia. Ele estava indo bem até que pega uma infecção hospitalar e morre 12 dias depois por broncopneumonia. Quem deve fornecer a declaração e como deve ser anotado a causa da morte? Quem deve preencher? Instituto Médico Legal. Tá? Ele teve uma queda de escada. Foi isso, o acidente é que levou a tudo que aconteceu depois. Tá? E essa declaração, então, vai vir queda de escada, que levou a uma ação contundente. Não sei se isso influenciaria muito, né? Depois levou uma fratura de fêmur que levou uma broncopneumonia. Fica esquisito, porque fratura de fêmur leva a broncopneumonia? Sim, mas eu só tenho 4 campos, né? Talvez eu possa fazer isso. Mas eu poderia, por exemplo, colocar queda de andame, que levou a fratura de fêmur, que levou uma sepsemia generalizada, que levou uma broncopneumonia. Aí ficaria um pouco mais claro, né? Mais uma vez, vemos aqui a cirurgia como contribuindo para a morte. Acho muito discutível isso, né? Porque se você não opera, não faz a cirurgia, ele morre mesmo, né? Por sangramento e tudo mais. Então, aqui o médico achou que contribuiu, preencheu, aqui não há grande problema. O que não pode faltar nessa declaração é a queda da escada. Então, foi a queda de escada que levou a todo esse conjunto de fatores, né? Bom, eu vou deixar com vocês, então, um exercício, né, sobre as questões teóricas da mortalidade, sobre preenchimento de declaração, para vocês treinarem. E na próxima semana, então, eu posto para vocês a correção desse exercício. Talvez o exercício de mortalidade eu coloque lá o exercício corrigido. Não haja necessidade de gravar um vídeo como nós fizemos com Samões, né? Mas porque ali é uma coisa mais teórica, ok? Então, após estudar esse tema, vamos lá ao exercício para que nós possamos fixar, então, esse conteúdo.